Nós queremos que a boa palavra do Senhor trate conosco. Estamos vivendo um tempo chamado avivamento. Abacuque, um profeta de Deus, tua palavra diz, meu Deus, que ele estava ouvindo a sua voz, a sua palavra, e ele temeu. E o motivo do temor é porque aquela palavra trouxe a ele uma direção, mostrando que o povo estava apartado, estava longe, e que eles precisavam passar pelo processo do avivamento. Então ele ora e diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E nós também estamos vivendo o meio do ano de 2020. E eu peço: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva o teu povo, aviva os teus filhos. Aviva, meu Deus, aqueles que verdadeiramente amam a Ti. Aviva a Tua obra, Jesus, aviva. Não deixe a chama do Teu Espírito se extinguir, se apagar na vida dessa pessoa, e principalmente que nós não venhamos a permitir que a chama da Sua presença se apague. Pelo contrário, que coloquemos lenha espiritual na nossa fogueira e estejamos completamente determinados em realizar, ó Deus, o Teu querer. Então hoje, aviva-nos, meu Pai, nos traz de volta a vida, nos traz de volta ao Teu reino, como aconteceu naquele vale de ossos secos, que o profeta declara em Ezequiel 37, que o Senhor os trouxe de volta. Estavam sequíssimos, mas o Senhor os levantou um exército forte e muito numeroso. Levanta-nos também, ó Deus. Eu lhe peço, em o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E você que crê, diga que assim seja, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei Jesus Cristo, a esse Deus vivo e maravilhoso, toda honra, toda glória, poder e adoração. Amém? Bom dia, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que você possa, aí na sua casa, né? Quem estava de pé, possa se assentar em o nome de Cristo Jesus. Eu estou com uma palavra aqui, meu irmão, muito abençoada para transmitir a todos. Peço que você já vá abrindo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio, capítulo 27, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 6. Ontem eu estava aqui na igreja e eu reuni os jovens e dei a eles uma palavra, estava dando a eles uma direção vinda de Deus. E eu estava orando e Deus me deu assim esse versículo, que como o missionário declara, né? O missionário usa aquela expressão que às vezes a gente está lendo a Bíblia e um verso salta aos nossos olhos. Quando aquela palavra, às vezes assim, ela nos chama a atenção. E eu que, sabe, eu prego a palavra de Deus há tantos anos, há tanto tempo, já li esse verso outras vezes, mas eu nunca havia sabe assim, prestado a atenção, ou pelo menos esta parte da palavra não havia ainda falado ao meu coração da maneira com a qual falou no dia de ontem.
E essa palavra ficou no meu coração e eu senti a importância também de transmitir aqui na live ao vivo, nesse culto de adoração, para que todas as pessoas possam receber essa instrução, porque, irmãos, foi muito importante para a minha vida, e eu creio também que será de suma importância para todos aqueles que de coração aberto receberem essa instrução e tomarem posse da bênção de Deus. Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 27, o verso é o 6, que diz: de pedras inteiras, e é isso que eu preciso que você preste atenção, pedras inteiras. Algumas traduções falam das pedras brutas, né? Que não foram mexidas, que não foram, enfim, quebradas, né? De pedras inteiras, edificarás o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele, sobre este altar edificado com pedras inteiras, oferecerá holocaustos, as ofertas ao Senhor, o teu Deus. Então deixa eu ler de novo: de pedras inteiras edificarás o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor, o teu Deus. Todos nós dedicamos ao Senhor os nossos holocaustos, as nossas ofertas. As nossas ofertas significam tudo aquilo que eu faço para Deus. O ato de ofertar, de oferecer a Deus algo. Todos nós, irmãos, oferecemos a Deus, não só dízimos, ofertas, mas oferecemos a Deus o nosso tempo, o nosso louvor, a nossa admiração, o nosso trabalho, o amor a Deus acima de tudo, o amor ao nosso próximo. Tudo que eu decido fazer para Deus, isto é considerado uma oferta. E, por exemplo, quando eu evangelizo, falo do amor de Deus, quando eu, me interesso em me permitir ser usado pelo Senhor, para que através da minha vida outras pessoas sejam visitadas por Deus e curadas por Deus, trabalhadas pelo Senhor e também saiam do mundo e alcancem a sua preciosa e grande salvação. Então, assim, entenda que tudo que você faz para Deus, se você toca na igreja, se você é um obreiro da igreja, se você é um membro da igreja, se você é um evangelista, é um intercessor, você que é um voluntário, você que é uma pessoa que está dedicando a sua vida a Deus, então toda esta dedicação a qual você está tendo, isto é uma oferta. E esta oferta, ela deve ser apresentada aonde? Em cima do altar. A oferta, ela é colocada em cima do altar, ela é queimada em cima do altar, aquela gordura, aquele cheiro como um aroma suave, ele sobe até as narinas de Deus, e Deus então ele vai receber, ele vai aceitar aquela oferta, e como diz a palavra, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, ou seja, tudo aquilo que você, por amor a Deus, tem feito, tem realizado, é claro que haverá sim uma recompensa. Nós não fazemos as coisas mirando a recompensa. É claro que o nosso alvo em ofertarmos a Deus a nossa vida não é mirando apenas algo que Ele possa nos retribuir, mas é uma lei de semeadura que o próprio Deus o criou, e a partir do momento em que eu decido queimar ao Senhor a minha oferta, é claro que Ele também me abençoará. Porém, esta oferta, ela deve ser colocada no altar. Só que, como nós lemos, o altar, ele não pode ser construído, ele não pode ser levantado, edificado de qualquer maneira.
Havia de Deus uma norma, uma recomendação, que ele tinha que ser feito de pedras inteiras. E foi essa palavra, pedras inteiras, pedras brutas, que me chamou a atenção ontem, quando eu estava lendo esse texto. Porque eu me imaginei o seguinte: imagine que nós somos esta pedra. Porque nós construímos um altar para Deus, edificamos para Deus uma vida, uma comunhão, nos tornamos filhos do Senhor e queremos todo o seu trabalhar, o seu agir e as suas promessas na nossa vida. Queremos que Deus aceite a nossa vida, aceite as nossas ofertas e nos traga as bênçãos decorrentes daquilo que a Ele nós temos ofertado e feito. Então, já que eu quero de Deus essa bênção, eu preciso ser o altar que Ele espera que eu seja. E como você viu, o tema da mensagem, né? Que o altar de Deus, ele tem que ser inteiro. Aí me veio a pergunta, irmão: será que eu tenho me dedicado inteiramente ao Senhor? Será que eu tenho sido uma pedra inteira para Deus? Será que eu tenho verdadeiramente sido aquela pedra, sabe, a qual pode nela ser construída o altar do Senhor? Ou será que eu tenho sido não uma pedra inteira, tenho sido uma pedra pela metade? Alguém que até quer um relacionamento com Deus, mas não se entrega por inteiro, não obedece por inteiro. Às vezes fazemos apenas uma parte, cumprimos da palavra apenas uma parte, e talvez é aquela parte que nos agrada, a parte das promessas, a parte dos tesouros. Como que, é interessante, irmãos, as pessoas gostam quando chegam à igreja, o pastor fala: olha, hoje eu vou pregar sobre cura. As pessoas amam a pregação de cura, amam a pregação de prosperidade, amam a pregação de família, e todas essas pregações são importantes, porque sobre tudo isso a palavra de Deus, ela trata. Mas também existe a pregação sobre a salvação, existe a pregação sobre o dizer não ao pecado, existe a pregação do arrependimento, existe a pregação do perdão. E algumas pessoas falam: eu não gosto muito desse tipo de pregação. E se eu não me ater também a essas palavras, eu nunca serei diante de Deus um altar inteiro. E algumas pessoas, elas têm ainda em sua vida algumas pendências, porque elas ainda não são inteiras para Deus, não são essas pedras. Vamos ler o começo do verso novamente, ó. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor, o teu Deus. E aí sim, uma vez o altar edificado, sobre ele, aí você vai poder oferecer o teu holocausto, você vai poder oferecer a sua oferta ao Senhor teu Deus. É como se ele dissesse: daí eu vou receber o seu trabalho, aí eu vou honrar o seu trabalho, aí eu poderei te abençoar pelo que você tem feito, porque você me serviu de uma forma inteira, você se doou inteiramente. Então pense comigo, reflita comigo: será que você tem se apresentado a Deus 100% do que você possa apresentar? Será que você se tem doado para o Senhor 100%, dado a Deus o seu melhor, se esforçado no seu melhor, se dedicado a Deus no seu melhor? Será que realmente a nossa vida tem sido 100% nas mãos de Deus? Essa é a pergunta.
Será que eu tenho realmente me esforçado ao máximo para orar, sabe, para jejuar, para buscar a Deus, para vir à igreja, para acompanhar o reino de Deus, para me dedicar ao Senhor? Será que eu tenho me doado 100% para Deus? Tenho gastado tempo, sabe, na parte do evangelismo, na parte das orações, na parte da minha busca, porque isso é avivamento. Quem quer se avivar, ele tem que estar disposto a ser uma pedra inteira, um cristão inteiro. Ele não pode ser um cristão pela metade, que só cumpre uma pequena parte, uma pequena parcela. E eu vou dizer para você, meu irmão, Deus, Ele tem estado com saudade de algumas pessoas que já foram mais inteiras para Deus, já foram mais completas para Deus, e às vezes o tempo passou, e ela foi deixando, se apartando, se afastando, e hoje ela já não é mais aquele altar que um dia ela possa ter sido. E esse culto, ele tem como objetivo nos trazer de volta a sermos esse altar, a sermos a pedra inteira para o nosso Deus. Porque se eu for uma pedra inteira, quer ver, eu volto umas páginas aí, chega ali em Deuteronômio capítulo 11, e aqui a gente vai perceber o que acontece com a pessoa que é para Deus uma pedra inteira, e também faz até uma advertência para aqueles que não se entregam inteiramente ao Senhor. Deuteronômio 11, para ganhar tempo, vamos lá no verso 13, quando a Bíblia começa a tratar sobre os benefícios que nos trazem a obediência, e a palavra declara, e acontecerá, que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje eu te ordeno, os mandamentos de amar o Senhor, o teu Deus, e não apenas de amar a Deus, mas de o servir. E como que eu tenho que amar e servir? De todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse todo e toda é o que eu quero dizer para você hoje. Eu tenho que ser essa pedra, a pedra inteira que ama a Deus de todo o coração. Meu coração não pode ter uma parcela dele na mágoa, na tristeza, no murmúrio, sabe, na escravidão do pecado, na escravidão da mágoa. O meu coração, ele tem que ser inteiro de Deus. Deus não vai aceitar um coração manchado, magoado, sujo. Deus, ele quer o meu coração por inteiro. Ele falou assim, então ame a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, toda a minha alma, o meu pensamento, o meu eu verdadeiro, sabe, quando a Bíblia fala ali da sua alma, é a sua mente, O homem, ele é dividido em corpo, alma e espírito. O nosso corpo é essa matéria que veio do pó e para o pó retornará. A nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso espírito, aquele que um dia vai novamente subir a Deus. É claro que eu precisaria de um culto só para explicar sobre isso, corpo, alma e espírito, mas só para que você entenda, nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito, moramos em um corpo, temos uma alma e um espírito. Então a minha mente, a minha alma, ela tem que adorar a Deus também de
todo o coração. E Deus conhece, Ele sonda a minha mente. Deus sabe, irmão, se eu estou na igreja de todo o meu coração, se eu estou ouvindo o evangelho de todo o meu coração, ou se apenas é algo obrigatório, ou algo de uma certa religiosidade. Não adianta eu servir a Deus de forma religiosa. Como que é servir a Deus de forma religiosa? É aquela pessoa que vem na igreja como vai a um clube, como se ela tivesse uma carteirinha de membros e ela tivesse que passar aquela carteirinha para dar a sua presença. E aí ela entra, ela senta, ela ouve, e ao sair a palavra não provocou nada nela, não trouxe um temor, não operou uma mudança, não a afastou do pecado, porque ela sai da igreja com as mesmas práticas de outrora. Se ela fumava, ela continua fumando; se ela bebia, ela continua bebendo. Então esta é um exemplo apenas de alguém que não está servindo a Deus como uma pedra inteira. Ele não está edificando para Deus um altar, aonde ele poderá colocar a sua oferta e Deus a receber. Ou seja, tudo que ela pensa ou tenta fazer para Deus, não é queimado, não é aceito pelo Senhor. E por que não tem sido? Porque falta-lhe inteireza de coração, inteireza de alma, de mente. Então vamos ler novamente: será que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje eu te ordeno. E quais são os mandamentos? O que ele requer de nós, né? Primeiro, amar ao Senhor o teu Deus, amar ao Senhor o teu Deus e de o servir. Então, amar e servir, amar e trabalhar para o Senhor, e eu tenho que servi-lo de todo o meu coração. Se o meu coração não for inteiro, eu não estarei obedecendo com diligência, com cuidado, com atenção a esses mandamentos, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque se eu fizer isso, qual é a recompensa? Olha o 14: então darei a chuva à vossa terra ao seu tempo, a chuva temporã e também a serôdia, para que recolhas o teu cereal, e também recolhas o teu mosto, e recolhas o teu azeite. Deus falou assim: olha, se você aprender ser uma pedra inteira, construir e edificar para mim um altar, e oferecer nesse altar o seu holocausto, então eu do céu receberei. Porque se você me servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, eu derramarei sobre a tua vida chuva. Eu derramarei no tempo certo, a seu tempo, na hora adequada, uma chuva temporã, uma chuva serôdia, uma chuva que virá fora de época, fora de tempo, bênçãos que talvez você nem programava, que você nem imaginava. Deus falou: eu vou começar a derramar na sua vida essa chuva. Para quê? Para que você recolhas, para que você colha o que você plantou, para que você veja sucesso no seu trabalho, para que você veja crescimento financeiro, para que você veja o agir e o meu trabalhar na sua vida. Isso é Deus falando para nós. Deus fala assim: me sirva de todo o seu coração, me sirva com toda a tua alma, porque daí você vai ver a chuva de bênçãos, a chuva de provisões, a chuva de milagres, a chuva de maravilhas que eu hei de derramar na sua vida. Ai, irmão, que lindo isso, irmão, que maravilhoso. Existe uma chuva, a mão de Deus, ela já está estendida para nós. Deus, ele tem prazer em honrar e abençoar aqueles que são seus. Irmão, você acha que Deus se alegra ao olhar um filho dele e ver aquele filho na miséria, na pindaíba, na dificuldade, na dívida, ver o filho dele doente, fracassado? Não, irmão, está amarrado. Deus, ele olha para nós e fala assim: ó, eu quero te dar chuva, eu quero chover na tua vida, eu quero derramar minha glória sobre você.
para que você recolhas. E 3 coisas aqui que nós vamos recolher, ó: o cereal, o mosto e o azeite. O cereal seria aqui a prosperidade, a fartura, a abundância. O mosto, sabe, o perdão de Deus, a sua limpeza na minha vida, a purificação do Senhor. O azeite, o Espírito Santo, o poder de Deus, a unção que quebra o jugo, que esmiuça a rocha, a pedra, que faz o milagre acontecer. É como se Deus hoje, irmãos, olhasse nos nossos olhos e Deus dissesse assim para nós: me sirva de coração inteiro, construa para mim um altar inteiro, porque se você me amar, olha, presta atenção nisso, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você não faz ideia do que eu posso fazer por você. Deus declarando desta chuva. Agora no 15, ele até continua falando mais das bênçãos, ó: e darei a erva no teu campo, aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Então Deus ainda, ele prosseguiu, ele falou assim: olha, eu vou dar erva para o seu campo, sabe? Você vai produzir, você vai ter para sustentar os seus animais. E eu entendo isso, irmãos, que Deus, ele pode nos dar palavras, entendimentos, para que nós também possamos dar a outras pessoas. Você veja, Deus aqui falou que ele vai abençoar a erva do nosso campo para os nossos gados. Quer dizer que Deus vai abençoar a nossa terra para que os nossos animais que dependem de nós também não passem fome, não tenham dificuldade. E se atualizar isso para a nossa vida espiritual, existem hoje familiares nossos, amigos nossos, colegas de trabalho, que também precisam do verdadeiro alimento. E se eu tiver essa chuva que vem de Deus, eu terei a eles uma palavra, sabe, aquela palavra assertiva, aquela palavra que esclarecedora, aquela palavra, irmãos, que uma vez lançada, ela pode bater naquele coração mais duro, aquele coração mais insensível, mais obstinado, e quebrar aquele coração, porque, irmãos, uma palavra certa, declarada no momento certo, ela pode operar milagres. O centurião disse: Senhor, basta uma palavra e o servo vai ser curado. Uma palavra pode mudar muita coisa. E Deus está falando que ele vai nos dar isso, que a gente vai comer, vai se fartar, ou seja, nós veremos o resultado dos nossos trabalhos, vamos comer e fartar, ou seja, aquilo que eu fizer, eu vou ver prosperidade, eu vou ver resultados, porque quando a pessoa trabalha e vê resultado, ela trabalha feliz. Não é verdade? Quando a pessoa trabalha, mas ela vê prosperidade, ela vê as portas se abrindo, ela vê as coisas acontecendo, ela trabalha com felicidade, ela trabalha com regozijo. Agora vem a recomendação, olha: guardai-vos que o vosso coração, ele não se engane, e vos desvies, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Olha que coisa, irmão. Deus falou assim: ó, cuidado, não deixa o teu coração te enganar, não deixa o teu coração te ludibriar. Cuidado, não deixa o teu coração te levar a tomar uma atitude errada, a fazer uma escolha errada, uma escolha que vai tirar de você essa possibilidade de você ser inteiramente de Deus. Não deixa o teu coração te enganar. Cuidado com as idolatrias. Ele disse aqui, ó, a questão de se desviar e servir a outros deuses, a se inclinar perante eles. Irmão, eu só tenho que me dobrar diante do meu Deus. Só Ele é digno do verdadeiro louvor, da verdadeira adoração. Que os teus joelhos, irmãos, só se dobrem diante do Senhor.
a nossa adoração, ela seja dirigida, guiada somente ao Senhor, o nosso Deus. Deus amado, Deus eterno, Deus querido. Porque assim nós vamos agradar a Deus. Ainda fala aqui da ira, ó, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e aí feche ele os céus. Você vê, os céus que eram para estar abertas, para que a chuva descesse, a serôdia temporã, aí a chuva, os céus ficam fechados, para que não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então eu falo assim, se você não guardar o teu coração, e emprestar uma parte dele ao inimigo, e emprestar uma parte da sua mente ao inimigo, e não adorar a Deus por completo, você está incorrendo nesse grande risco de cerrar o céu, fechar o céu. E aí, ao invés das maravilhas de Deus serem derramadas, vai haver falta da chuva. E aí o campo, ele não vai ter a capacidade de produzir. Ainda mais nesta época que não haviam, como hoje, esses sistemas de irrigação, né? Nos dias de hoje, a tecnologia fez, por exemplo, com que lá em Dubai construíssem uma cidade na frente, por assim dizer, uma cidade num deserto. Foram lá, construíram e edificaram uma cidade no meio do deserto. Mas nessa época aqui, o sistema de irrigação era muito caótico, muito pequeno, primitivo ainda. Então eles dependiam totalmente daquela chuva. Totalmente. E se a chuva não viesse, e repito, o que é que podia impedir a chuva de vir? Só havia uma coisa, irmãos, quando o coração do povo não fosse completamente Deus. Deixa eu dar para você um exemplo de alguém cujo qual o coração não era todo de Deus. Um exemplo de alguém que aparentemente ele tentou acertar. Ele tentou acertar, mas o coração dele nunca foi um coração inteiro de Deus. Que é o rei Amazias, né? 2 Crônicas, capítulo 25, abra lá. 2 Crônicas 25, versículo 1. E eu até estou querendo, irmãos, fazer aqui na igreja, um estudo sobre os reis, né? Os reis de Israel e também os reis de Judá. Amazias era um rei de Judá. E é interessante até porque os reis de Judá tiveram um reinado até assim mais longevo do que os reis de Israel, né? Alguns reis de Israel reinaram apenas anos, 10 anos, 2 anos, 1 ano. Reis que eles tinham assim, haviam muitos golpes de estado, né, em Israel. Em Judá não, os reis já ficavam um tempo maior. Amazias mesmo, ele ficou no reino durante bastante tempo. E ele tinha tudo, irmãos, para ser uma pessoa, um rei, um bom rei, ser lembrado por coisas e feitos maravilhosos. Mas, infelizmente, o seu reinado foi marcado por 3 coisas muito negativas, muito negativas. E até quero citar algumas delas aqui, mas deixa eu ler o texto primeiro, né? 2 Crônicas 25, 1. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou, olha o período que ele reinou, irmãos, 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. E ele fez, esse verso 2 é o que encaixa na mensagem, ó. Ele fez o que era reto, o que era direito, o que era certo aos olhos do Senhor. Porém, tudo que ele fazia, o que diz aí a Bíblia? Olha, não era com o coração inteiro. É como se o Amazias, ele buscasse, irmãos, uma aprovação popular.
O Amazias, ele ainda não era rei, ele era o sucessor do rei, ele estava na linha do reinado, né? Havia lá aquela monarquia, o sistema monarca, aonde o pai passava para o filho o reinado. Amazias, ele era o sucessor, ele chegaria ao trono, mas ele ainda não era rei. E esse período que ele não era rei, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, quer dizer, ele procurava fazer tudo direitinho. Mas a Bíblia fala com clareza que não era de coração inteiro, ou seja, ele fazia, mas não era de coração. Ele fazia, parece que para ganhar apoio popular. Ele fazia para que as pessoas olhassem para ele e batessem palmas. Dissesse: olha que exemplo de homem, olha Amazias, como ele procura obedecer a Deus, como ele procura fazer o que é reto diante de Deus. Mas infelizmente, era apenas uma espécie de uma aparência, porque no coração mesmo de Amazias, aquele coração não era inteiro de Deus. Você vê, se não era inteiro, é porque até existia uma parte daquele coração que era sim inclinado para Deus. Talvez as coisas que ele havia aprendido com o seu pai, coisas que ele havia visto, presenciado, a história a qual ele tinha ouvido na vida, fez o coração dele ter um certo quebrantamento. Então ele não era uma pessoa, digamos assim, completamente desgarrada, uma pessoa completamente perdida, não, ele era até bem intencionado. Ele até estava ali procurando fazer o que era reto, mas o coração dele, irmãos, nunca foi inteiro de Deus. E esse é o problema e o motivo de muitas pessoas hoje padecerem, porque elas não conseguem ser pedras inteiras para a construção do altar de Deus. Amazias nunca foi o altar que Deus esperava que ele fosse. Ou seja, toda aquela parte do coração dele que de alguma maneira buscava fazer o que era reto aos olhos de Deus, ou seja, tudo aquilo que ele fazia, toda aquela oferta que ele apresentava, não tinha onde ser queimada, porque ele não era o altar que Deus gostaria que ele fosse, porque o coração dele nunca foi inteiro de Deus, nunca foi. E a prova disso é que o seu reinado, como eu falei, foi marcado assim por 3 erros graxos, dentre tantos. Na verdade existiram vários erros, mas 3 dos principais. Deixa eu só ler o primeiro aqui com você. No verso 3, né? Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei, o seu pai. Você veja, irmãos, que no dia que o reino foi confirmado, no dia que colocaram a coroa na cabeça dele, falaram: olha, Amazias, a partir de hoje tu é rei. Ah, eu sou rei? Sim, você é rei. O que eu falar é lei, é autoridade? Sim, o que o senhor falar é lei. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar matar, eu vou mandar destruir aqueles que feriram meu pai. Perceba que ele alimentava um desejo de vingança no coração dele. Havia no coração dele uma mágoa, sabe? Poxa, ele pensava assim, ó: pessoas prejudicaram o meu pai, pessoas se levantaram contra o meu pai, e o dia que eu puder, eu vou me vingar deles. O dia que eu vou me pagar de bonzinho, eu vou fazer o que é reto, até eu receber a coroa na cabeça. Mas o dia que o meu reinado for confirmado, aí eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí, irmão, ele começou a agir por conta. Isso é triste, irmãos, pessoas que depois que recebem uma coroa, começam a agir por conta própria. Esquecem-se de Deus. Veja que Amazias não fez uma oração para saber se aquela era ou não a vontade de Deus, ele simplesmente foi agindo. 3 coisas. Bom, primeiro, se vingar daqueles que feriram o seu pai, o desejo de vingança.
Segunda coisa que ele fez errado, lembra quando aqui, irmãos, ele trava uma batalha contra os chamados edomitas, que eram aqueles descendentes lá de Esaú. Ele faz essa batalha contra os edomitas, e ao invés dele confiar em Deus, ao invés dele confiar na salvação, na operação de Deus, ao invés dele confiar no seu exército, não, ele vai lá, ele contrata alguns mercenários, ele contrata soldados de Israel, e olha que Israel naquele tempo vivia uma idolatria, eles estavam apartados de Deus, o Senhor, e ele vai lá e paga 100 moedas de prata para que esses soldados se unissem a ele na batalha. Só que o pastor, o homem de Deus dele, falou, né, não leva esse povo para lutar com você não, a vitória, ela não virá, Deus não dará pelo número de soldados, Ele vai dar pela nossa obediência, pela nossa fidelidade. Não fie a tua confiança em homens, a nossa confiança tem que estar em Deus, irmão. Às vezes você fica esperando de homens, e não é homens que vão te ajudar. Aquele homem lá do tanque de Betesda, enquanto ele ficou esperando alguém jogar ele dentro do tanque, ele não foi curado. O dia que ele ousou acreditar na palavra de Jesus, ele levantou, tomou o leito e andou. Então o Amazias, olha só, irmão, o perigo, o problema de não ter o nosso coração inteiro para Deus, a gente acaba não confiando plenamente no Senhor. A gente acaba depositando a nossa confiança em homens, a gente acaba depositando a confiança em pessoas. Só que Deus falou, ou através do profeta, não vamos levar esse povo junto com a gente não, porque esse povo nós vamos perder a batalha. E ele ficou mais preocupado com o dinheiro que havia pago, mas ainda em obediência, ele despede aquele povo, paga e despede aqueles mercenários. Meu irmão, sabe o que acontece? Esses homens mercenários ganharam as moedas, as 100 moedas prometidas, os 100 talentos de prata eles recebem, mas mesmo recebendo, eles ficam muito bravos, eles ficam muito revoltosos, porque o soldado quando ia para a guerra, aqueles homens contratados, eles não queriam apenas os 100 talentos de prata, mas eles também já almejavam os despojos, né, daquela batalha. Eles sabiam que iriam vencer os edomitas, e ao vencer, eles teriam dali os despojos da guerra, e agora eles não tiveram. É como se fosse um 13º, sabe? Era como se fosse um salário extra, além daquele salário já contratado, já combinado, haveria ainda os despojos. Como não houve a batalha, eles foram despedidos, eles foram embora, mas foram embora revoltosos. Sabe o que eles fizeram? Passaram em cidades de Judá e saquearam as cidades. Veja, só confusão. Tudo por quê? Porque ele não confiou em Deus. Por que ele não confiou? Porque o coração dele não era todo do Senhor. Terceiro erro que ele fez, irmãos, foi levantar uma guerra contra o rei de Israel, o rei Jeoás na época. Ele vai lá, levanta uma guerra contra o rei Jeoás. Percebe, ali era uma luta entre irmãos de fé. Porque tanto o reino do norte como o reino do sul, tanto irmãos Israel como Judá, era um povo de Deus. Era um povo que servia a Deus, que amava a Deus. Viviam, às vezes tempos errados, tempos de falha, precisavam se consertar em muito, mas eram povos de Deus. Só que eram povos que agora estavam em luta, eram povos que agora estavam em batalha. E quando ele trava essa batalha contra o rei Jeoás, ele perde. Sabe por que ele perde? Porque depois dele haver vencido os edomitas, olha a loucura, irmão, do Amazias, ele pega os ídolos dos edomitas, ele pega a idolatria, aquelas imagens, e leva para Israel. E diz que ele começa a se prostrar diante delas. Idolatria. E Deus o repreende severamente. Deus fala assim, como que você pode se dobrar diante dessa imagem? Essa imagem não guardou nem os edomitas, você foi lá, lutou e venceu. Quer dizer, se esses deuses não guardaram nem a eles, será que vai guardar você?
Olha que incoerência, foram erros que Amazias foi cometendo. Irmãos, e Amazias acabou morrendo, até precocemente. Ele poderia ter um reinado de sucesso, mas ele não teve. Seu reino marcado de atitudes erradas. Tudo por quê? Repito, porque o coração dele não era inteiro de Deus. Havia uma parte, havia um pedaço que ainda estava na mão do diabo, de Satanás. Ou seja, ele nunca foi para Deus uma pedra inteira, que pudesse se construir um altar, e nesse altar colocar a oferta para que Deus recebesse. Lá no livro de 1 Reis 18, aquela palavra tão conhecida por nós, né, quando Elias ora e cai fogo do céu. 1 Reis 18, lá no verso 30, esses dias eu estava pregando uma palavra aqui na igreja, eu trouxe essa mensagem, e eu peço a paciência daqueles que ouviram, porque eu vou repetir esse trecho, mas para aqueles que não ouviram, você vai ter a oportunidade de receber, e até quem já ouviu é um complemento para você ver como a palavra de Deus, ela se encaixa em toda a sua totalidade, sempre para nos instruir e nos ensinar. 1 Reis 18:30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E olha o que Elias fez, irmãos. Em primeiro lugar, reparou o altar do Senhor, porque esse altar estava o quê? Quebrado. Qual era a intenção de Elias? Era provar para o povo quem era o verdadeiro Deus. Era destituir de uma vez por todas a Baal, aos seus profetas, a Jezabel, e mostrar quem era o verdadeiro Deus. Essa era a sua intenção, mostrar ao mundo o verdadeiro Deus. Para tal, a primeira coisa que ele teve que fazer, reparar o altar, reedificar, reconstruir o altar. O altar estava quebrado. Um altar quebrado não tem fogo. Um altar quebrado não produz o milagre de Deus. Um altar quebrado, irmão, não gera milagres. O Elias sabia: eu tenho que reparar esse altar, eu tenho que reconstruir um altar para Deus. E ele reconstrói. Como que ele faz isso? Aí Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome, e com aquelas pedras inteiras, como nós já vimos lá em Deuteronômio 27:6, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego, e em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, aí ele armou a lenha, dividiu a oferta, o bezerro em pedaços, colocou sobre aquela lenha, até mandou lá que enchesse de água 4 cântaros, e mandou derramar, e glória a Deus por tudo isso. E aí lá no verso 37 diz, ele, é a oração dele: responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então Elias queria de Deus uma resposta, queria de Deus uma solução, queria de Deus o remédio. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu holocausto, e lenha, e pedras, e pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo as pessoas, o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, olha o que a palavra declarada por todo o povo, que antes cocheava entre 2 pensamentos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Ah, que lindo, irmãos. Elias repara o altar, Elias reconstrói o altar, pega aquelas pedras inteiras, 12, representando os 12 filhos de Jacó, que Deus o transforma, muda o seu nome para Israel. Ele reconstrói aquele altar, ele prepara a oferta, coloca sobre o altar, e na hora que ele clama a Deus por resposta, ele pede: responda-me. Deus derrama fogo. Você quer o fogo de Deus na sua vida? Queimando o holocausto, queimando a tristeza, queimando, sabe, a AIDS, o Covid-19, queimando o inferno, queimando o câncer. Você quer o fogo de Deus na sua vida, lhe batizando com o Espírito Santo, fazendo você ser cheio da glória de Deus, fazer com que a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, também em uma só voz declare: só o Senhor é Deus. Ah, pastor, é claro que eu quero isso. Então, sejamos uma pedra inteira para Deus. Se eu for um Amazias, se eu for uma pedra não inteira, não coração inteiro, a chuva de Deus não vai poder me cobrir. O meu trigo, o meu cereal, o meu mosto, sabe, o meu azeite não vai dar a sua provisão como Deus gostaria de conferir. Irmãos, eu como Elias, eu tenho que pensar: será que o meu altar está edificado? Ou será que o meu altar está quebrado? Será que a minha comunhão com Deus tem sido plena, tem sido total? Ou será que em alguma parte eu tenho falhado e tenho que melhorar? E aonde eu tenho que melhorar, vamos melhorar, vamos nos aperfeiçoar, para que Deus mude a história da nossa vida. Para terminar, irmãos, para a oração, Jeremias, e aqui eu termino, nós vamos louvar a Deus, e eu vou fazer a oração da fé por vocês, né? Jeremias 29, o versículo é o 13. Que lindo, irmãos, essa palavra, para a gente terminar aqui com chave de ouro e realizarmos a nossa oração. Jeremias 29, verso 13. E buscar-me-eis, e me achareis. Quando, irmãos? Quando me buscardes, como? De todo o vosso coração. Deus falou: se você quer me encontrar, você quer me achar, você quer achar o meu poder, achar a minha salvação, você quer me encontrar, buscar-me-eis e me achareis. Você vai me achar, você vai me encontrar, quando você buscar. De que modo? De todo o coração. Enquanto eu não buscar de todo o coração, eu não vou achar. Eu posso até me fazer uma de Amazias, eu até posso ter uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, uma aparência, sabe, de quem olhar para mim e falar: poxa, olha que coisa. Mas Deus, aquele que sonda os corações, aquele que prova os pensamentos, Ele na verdade o sabe, se o que eu tenho feito é inteiro o coração, ou é apenas metade do meu coração. Se for a metade, eu não vou conseguir achá-lo, mas Ele quer que eu o ache. Quando Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, é como se Ele disse: olha, eu quero ser achado por você, eu quero que você me encontre, eu quero que você me visite, eu quero que você me abençoe, eu quero que você me busque, que você me ame, eu quero agir na tua vida. Tanto que eu estou te dando a dica: você quer me achar? Buscar-me-eis, me achareis. Quando? Quando isso vai acontecer? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você for essa pedra inteira para Deus, para construir esse altar, altar este que será edificado e que a glória do Senhor te tocará, em o nome de Jesus. Amém?